A Copa do Mundo chegou e eu quero saber: você é um craque de verdade ou só mais um reserva? O desafio de hoje conta com 50 perguntas de futebol e Copa do Mundo, com perguntas fáceis até as mais difíceis. E o árbitro apita pro primeiro tempo. Qual país sediou a primeira Copa do Mundo da FIFA em 1930? Uruguai. Quem é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, masculino? Miroslav Klose. Quantas Copas do Mundo a seleção brasileira masculina conquistou até hoje? 5 Copas. Qual jogador detém o recorde de maior número de gols em uma única edição de Copa? Just Fontaine. Em qual final de Copa do Mundo aconteceu o famoso episódio da Mão de Deus e o gol do século, ambos de Maradona? Argentina versus Inglaterra, em 1986. Qual seleção chegou às finais de 1974, 1978 e 2010, mas nunca venceu uma Copa do Mundo? Holanda. Quem foi o capitão do Brasil no tricampeonato de 1970? Carlos Alberto Torres. Qual goleiro detém o recorde de mais tempo sem sofrer gols em Copas do Mundo? 517 minutos. Walter Zengua. Qual foi a única Copa do Mundo que não teve uma final única, mas sim um quadrangular final? 1950. Em 2022, qual seleção africana fez história ao ser a primeira do continente a chegar em uma semifinal? Marrocos. Em qual país foi realizada a Copa do Mundo de 2010? África do Sul. Quem marcou o gol do título da Alemanha na final da Copa de 2014 contra a Argentina? Mário Götze. Qual jogador, apesar de sua carreira lendária, nunca ganhou uma Copa? Cristiano Ronaldo. Qual foi a primeira seleção a vencer 2 Copas do Mundo consecutivas? Itália. O Brasil foi campeão em 1994. Qual time a seleção eliminou nas quartas de final? Holanda. Quem é o único jogador a ter vencido 3 Copas do Mundo da FIFA? Pelé. Qual seleção detém o recorde de maior número de cartões vermelhos na história das Copas? Brasil. Qual foi a maior goleada da história das Copas do Mundo? Hungria 10 e El Salvador 1, em 1982. Quantas seleções participaram da primeira Copa do Mundo em 1930? 13 seleções. Qual jogador marcou 3 gols, hat-trick, na final da Copa do Mundo de 2022? Kylian Mbappé.
O que aconteceu com a taça Jules Rimet em 1966, meses antes da Copa na Inglaterra? Roubada e encontrada por um cachorro. Quem foi o treinador do Brasil na conquista do Tetra em 1994? Carlos Alberto Parreira. Quem marcou o gol mais rápido da história das Copas do Mundo, em apenas 11 segundos? Hakan Sukiya. Qual seleção foi a campeã da Copa do Mundo de 1998? França. A qual jogador foi expulso na final da Copa de 2006 por dar uma cabeçada em um adversário? Zinedine Zidane. Final do primeiro tempo e me conta aqui nos comentários, você já acertou quantos gols? Vamos acelerar agora? Beba sua água, se hidrate e bora pro segundo tempo. Quem era o goleiro do Brasil na Copa de 1950, marcado pelo Maracanazo? Moacir Barbosa. Em 2002, qual país asiático terminou em quarto lugar na Copa? Coreia do Sul. Qual jogador detém o recorde de ser o mais jovem a marcar em uma final de Copa do Mundo? Pelé. Qual é a única seleção nacional que participou em todas as edições do Campeonato do Mundo da FIFA até hoje? Brasil. Quem detém o recorde de maior número de bolas de ouro, Ballon d'Or, conquistadas na história? Lionel Messi. Qual clube europeu tem mais títulos da UEFA Champions League? Real Madrid. Quem foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2002 com 8 gols? Ronaldo Fenômeno. Qual é a duração oficial de uma partida de futebol profissional, sem contar descontos ou prolongamentos? 90 minutos. Quem marcou o famoso gol de falta conhecido como folha seca, na Copa de 1958? Didi. Em qual cidade brasileira ocorreu o trágico 7-1 na Copa de 2014? Belo Horizonte. Quem era o capitão da seleção de Portugal na conquista do Euro 2016? Cristiano Ronaldo. Quem é o jogador mais velho a ter jogado uma partida de Copa do Mundo, 45 anos? Essam El Haddari. Em qual ano a Copa do Mundo foi cancelada devido à Segunda Guerra Mundial? 1942 e 1946. Quem marcou o gol da vitória da Espanha na final de 2010? Andrés Iniesta. Como se chama o estádio que é considerado o templo do futebol no Brasil? Maracanã. Na final da Champions League de 1999, o Manchester United operou uma reviravolta histórica contra qual equipe? Bayern de Munique. Qual é a única seleção que venceu o Campeonato da Europa, Euro, na sua primeira participação? União Soviética. Qual foi a única edição da Copa do Mundo em que uma seleção foi campeã vencendo todos os seus jogos, incluindo as eliminatórias e a fase final?
Brasil, em 1970. Quem é o único jogador na história a ter disputado 2 finais de Copa do Mundo por seleções diferentes? Luiz Monte. Qual treinador detém o recorde de ter comandado 5 seleções diferentes em 5 Copas do Mundo consecutivas? Bora Milutinovic. Quem é o único jogador a ter marcado gols em 5 edições diferentes da Copa do Mundo? Cristiano Ronaldo. Qual foi a primeira Copa do Mundo a utilizar números nas camisas dos jogadores? 1950. Qual jogador detém o recorde de mais cartões recebidos, amarelos e vermelhos, em toda a história das Copas? Javier Mascherano. Qual seleção detém o recorde de ter sido eliminada de uma Copa do Mundo sem sofrer um único gol? Suíça, em 2006. Quem foi o primeiro jogador na história das Copas a ser expulso em uma final? Pedro Monzon. Fim de jogo. Me conta nos comentários quantas você acertou, compartilhe com seu amigo para ver se ele sabe mais que você. Não esqueça de seguir o canal e ativar o sininho para mais quiz.